Olá pessoal, tudo bom, gente? Pessoal, a gente está fazendo esse vídeo aqui para tentar trazer uma explicação para umas questões que algumas pessoas têm dúvida. São a questão das custas da ação da terceira parcela e também a questão do percentual dos honorários. A gente vai explicar aqui para que vocês possam entender melhor. Eu vou começar explicando a questão das custas e aí depois eu passo para o Cleito. O Cleito explica a questão dos cálculos referente aos honorários, tá? Gente, é o seguinte, custas judiciais, é importante que todo mundo fique muito atento a isso que a gente vai colocar aqui agora, tá? Elas são emitidas pelo Tribunal de Justiça, ela nem é o sindicato, nem é o escritório que gera essas custas, é o próprio Tribunal de Justiça. Então algumas pessoas têm ligado para a gente perguntando, isso aqui tem que pagar mesmo, isso aqui não é fake, isso aqui não pode ser golpe. Então, como que a gente esclarece? Eu vou falar 3 pontos, mas se atentem para o último ponto, que é o mais importante. Primeiro, a guia, ela vem em cima, no nome do Tribunal de Justiça, nominal à pessoa que está sendo direcionada, tá? É o segundo ponto. Agora, o mais importante, recebeu pelo WhatsApp, a gente está publicizando nos grupos o número do WhatsApp do escritório da advocacia. Então, a primeira coisa é o seguinte, é conferir se o WhatsApp que enviou essa guia foi realmente esse que a gente vai colocar nos grupos aí, que é o do escritório da Fonte de Resende. Por que isso? A gente sabe que hoje a questão dos golpes está bem complexa, né? Então as pessoas realmente podem tentar copiar para poder fazer. Então é importante, mas nós vamos publicar também nos grupos. O WhatsApp da Fonte de Resendes é 99932 0719. Repetindo, 99932 0719. Então, se recebeu a guia desse WhatsApp, é porque ela é segura. E aí, mesmo assim, confere lá o nome, se está certinho, se ela veio do Tribunal de Justiça, tá? Para que, a partir do momento que você faz esse pagamento, o processo dá sequência no Tribunal de Justiça. Agora eu vou passar para o Cleito para ele falar um pouco de uma dúvida também, que é a questão dos honorários. Pessoal, é o seguinte, nós estamos gravando esse vídeo, hoje é dia 29, né? Pouco depois das 11 da manhã, e ontem, no dia 28, ao longo do dia, inclusive à noite, vários colegas entraram em contato com dúvidas a respeito disso e também muitos colegas colocaram nos grupos de WhatsApp da categoria. O que está acontecendo? O pessoal está olhando lá o seu processo, os seus valores, e está chegando lá no final, na última página, tem um quadro com 5 itens, com 5 linhas. A primeira linha é o valor da execução, a segunda linha é o valor do cliente, a terceira linha, valor de honorários contratuais. A quarta linha são os honorários de execução, 10%. E a última linha é o valor total da execução. Então, veja bem, o valor da execução é o total da sua causa, seja ela da terceira parcela, seja ela da GPS. O valor do cliente é o líquido, correto? Tirando o quê? Tirando 20% do honorário do advogado. O que o servidor repassa para o escritório Fonte de Resende são esses 20%. A dúvida que as pessoas têm é nesse item que está escrito aqui, honorário de execução 10%. Atenção, isso não é que esse valor seja retirado do que o servidor tem direito. Não. Esse valor deve ser pago pelo governo, porque o governo foi condenado a pagar honorário de execução. É uma sucumbência que o governo tem que pagar. Às vezes é a gente que tem que pagar, quando a gente perde alguma ação. Mas nesse caso, nós ganhamos a ação. E como a justiça condenou o governo a pagar, condenou também a pagar esse percentual de 10%. Então não é que vai ser retirado esse percentual do direito que o servidor tem de receber. Entendeu? E outra coisa, eu vou dar aqui o meu exemplo, né, da minha ação da GPS. O valor total foi 10.148,74. O valor que eu tenho direito de receber líquido é 8.118,99. Se fosse 10 vezes esse valor aqui, que vai ser o caso da terceira parcela, então viraria, provavelmente, né, vira precatório. Virando precatório, quando você receber, esse valor também será corrigido, porque os precatórios demoram muito, a não ser que você, por uma decisão individual, né, queira negociar com o próprio governo, né, ou queira vender mesmo no mercado, enfim, é uma decisão pessoal sua.
Então, só esse esclarecimento que a gente quer dar. O honorário do advogado, 20%. Em algumas ações, tem ainda os 3% de cálculo. Você pode verificar. São várias páginas e cada linha dessa é um cálculo. A gente não pode fazer um cálculo errado. Não pode. Se a gente fizer o cálculo errado, nós podemos correr dois riscos. O governo contesta e atrasa mais a sua ação, e o outro risco é do governo falar que você está querendo receber mais do que você tem direito, e aí vai tentar reverter o processo contra você. Então, o cálculo ele tem que ser muito rigoroso, tem que ser feito por um profissional, e cada linha, repito, é um cálculo diferente. Porque aí, servidor, o caso da terceira parcela são 77 meses. Ao longo desses meses, você mudou de padrão, então tem que fazer outro cálculo. Ao longo desses meses, você mudou o ATS, né, o anuênio, então tem que fazer outro cálculo. Se você mudou de lotação, se você estava na área meio, foi para a área fim, o percentual da gratificação mudou também. Então, por isso é que o cálculo tem que ser feito mês a mês, a que você tem direito, tá bom? Eu espero, né, que tenha sido esclarecedor aí para vocês, né, pelo menos para a gente dar uma resposta imediata. Na segunda-feira, Edgley, deve ter uma reunião organizada pelo escritório. Isso, Cleito. E o importante, Cleito, eu achei interessante você falar da questão do cálculo, né? Porque até na questão do cálculo, dá para a gente exemplificar, Cleito, a questão da sucumbência. Olha que interessante. Que aí as pessoas vão entender. É o que o Cleito colocou. Quando nós somos condenados, quando nós perdemos uma ação, o juiz pode arbitrar essa sucumbência, que ela pode ser 10%, pode chegar, salvo engano, até 20%. Mas um exemplo que o Cleito deu do cálculo, por que o cálculo tem que ser muito fiel? Imagine que você tenha direito, enquanto servidor, Cleito, a 50 mil. E por um erro de cálculo, você vai lá e peça 150 mil. Se o juiz identificar que aquele pedido é indevido, ele pode condenar você a pagar sucumbência sobre o que você pediu a mais. Então a sucumbência é isso, gente. Sempre que o juiz, ou seja, por que tem lá esses 10%? É porque nós ganhamos. Então quem vai pagar para o advogado é o Distrito Federal. Não sai nada a mais além daquilo que está no contrato, que é os 20%, podendo ser acrescido dos 3%, que é dos cálculos. Isso é o que sai do resultado da sua ação ou seja, do servidor para o escritório. Esses outros 10% é o Distrito Federal que foi condenado a pagar para eles. Tá? Se nós tivéssemos perdido, seríamos nós que provavelmente teríamos que pagar. Tá bom, gente? Para explicar. E aí, Cleito, tem lá, o próprio escritório vai fazer na segunda-feira, né, uma reunião pelo Google Meet, e aí a gente vai divulgar o link para todo mundo participar, para aí também eles poderem explicar melhor ainda essa situação. Tem os horários, né, Cleito? Tem. Amanhã no Informes do Sindicato, que a gente divulga toda semana, vai estar lá um texto explicando tudo direitinho, como é que você faz para participar dessa reunião. Então, dê uma lidinha no Informes do Sindicato, Informes do Sindicasco, né, que é aquele boletim eletrônico nosso que sai toda semana, aí lá vai ter a explicação direitinho, certo? E no mais, um bom feriado aí para todo mundo, teremos um fim de semana prolongado e grande abraço a todos e todas. É isso aí, gente. Todo mundo atento às coisas que nós colocamos aqui, tá? Primeiro, olhar nas nossas redes oficiais. O próprio escritório gerou um grupo agora, né, de WhatsApp, onde eles fornecem informações nesse grupo, é importante também. E atento, recebeu e-mail com guia para pagamento? Verifica se o número é do escritório de advocacia. Repetindo ele só para a gente finalizar, 99932-0719. Gente, um abraço a todo mundo, um bom feriado para todos.